Olá, boa noite. Eu me chamo Daniele Dias e eu vou fazer aqui uma rápida revisão sobre o desenvolvimento dos folículos no ovário. Eu estou aqui com o livro de Silverthorne aberto e com o Histology Guide para auxiliar nesse entendimento. Então, inicialmente, vai ter cerca de 7 milhões de ovogônias no ovário embrionário. Essas ovogônias vão se desenvolver e vão formar cerca de 500 mil de ovócitos primários. A gente pode ver os ovócitos primários aqui. Então, a gente tem o ovócito primário. Cada ovócito primário é circundado por uma camada de células precursoras da camada granulosa e também uma lâmina basal. E vai formar um folículo primordial, que é justamente isso que eu estou mostrando aqui. Observação, aqui a gente tem um trecho do Junqueira que fala que no primeiro mês da vida embrionária, células germinativas primordiais migram do saco vitelino até os primórdios gonadais, onde essas células vão se dividir e se transformar nas ovogônias. A partir do terceiro mês embrionário, essas ovogônias começam a entrar na prófase da primeira divisão meiótica, constituindo assim os ovócitos primários. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que quando o bebê está dentro ainda do útero da mãe, ele já vai apresentar essas ovogônias. Na verdade, as células germinativas primordiais vão se dividir e vão se transformar nessas ovogônias, sendo que aí essas ovogônias vão entrar nesse processo de divisão meiótica e vão entrar na primeira fase da prófase. Nesse momento, vai se chamar de ovócito primário. E aí, tudo que a gente está vendo, que eu estou falando ali do folículo primordial, do folículo primário e os outros que eu vou falar adiante, em todos eles, o que está presente dentro do folículo é o ovócito primário. Cada bolinha dessas é um ovócito. E a gente vê imediatamente ao redor deles essa camada de células da granulosa, que vai ser precursora. A maior parte desses folículos primordiais nunca vai se desenvolver devido a um processo chamado de atresia, em que vai ocorrer uma morte celular regulada hormonalmente. Já alguns desses vão se desenvolver e vai formar os folículos primários. Existem folículos primários unilaminares e multilaminares. Os unilaminares, a gente pode ver aqui um exemplo. A gente vê a célula da granulosa mais desenvolvida e essas células da granulosa elas sofreram duplicação, mas continuaram em uma única camada. E no multilaminar, a gente pode ver aqui um exemplo em que existem mais células da granulosa presentes. Essas bolinhas mais esbranquiçadas ao redor do ovócito podem ser, por exemplo, hormônios que foram liberados ali pela própria camada granulosa. Aqui eu circulei a camada granulosa, mostrei onde é que tem essa secreção, que provavelmente depois vai formar o antro. Essa secreção está presente aqui especificamente, mas existem outros folículos primários em que essa secreção não aparece ainda. Mostrei também a delimitação do ovócito e circulei de azul o núcleo desse ovócito. E aqui, nessa foto do Junqueira, a gente tem uma foto que mostra o surgimento da zona pelúcida. Essa zona pelúcida é uma camada amorfa, ou seja, não tem uma morfologia bem definida, e ela é formada por glicoproteínas. Não se sabe ao certo como ela é formada, mas acredita-se que ela seja secretada tanto pelo ovócito como também pela camada de células foliculares. Lembrando que células granulosas também são chamadas de células foliculares, depende do autor. E aí, na puberdade, vai existir sinais químicos que vão fazer parte dos grupos de folículos primários deixarem seu estado de repouso e entrarem no período de crescimento ativo que pode levar alguns meses. Os folículos vão aumentar de tamanho e vai desenvolver uma camada de células conhecida como teca, que se desenvolve na parte externa da lâmina basal. E aí esses folículos passam a ser conhecidos como folículos secundários. Aqui a gente tem um folículo secundário. A gente tem essa camada aqui, que é a granulosa, certo? E essa daqui mais externa é a camada da teca. Aqui no centro a gente tem um ovócito, ao redor dele a gente tem alguma substância liberada. Então, no folículo secundário, começa a ser formado o antro. No caso desse aqui que a gente pegou, ele já está muito bem delimitadozinho. Dentro desse antro,
ele é uma cavidade que comporta glicosaminoglicanos e algumas substâncias secretadas, como também algumas proteínas e principalmente esteroides, como por exemplo androgênios, estrógenos e progesterona. Aí a gente consegue também observar a camada granulosa que a gente já tinha visto, sendo que a camada granulosa ela vai se reorganizar, né? Então aquela camada que está próximo do óvulo, ao redor dele, a gente chama de corona radiata. E a parte que forma tipo um pedúnculo, uma coisinha que está unindo o ovócito ao folículo, a gente vai chamar de cúmulos aforos. E ao redor da camada granulosa surge o que a gente chama de teca, que é dividida tanto em teca interna quanto a externa, sendo que as divisões entre a teca interna, a externa e o estroma são um pouco difíceis de a gente conseguir identificar, porque essa teca ela se forma justamente a partir do estroma ovariano. Ela vai sofrer algumas diferenciações para se transformar na teca. E aí as células da teca interna têm um núcleo mais arredondado, enquanto a teca externa tem as células mais afiladinhas, assim como as do estroma ovariano, são mais parecidas com o estroma ovariano. Vale lembrar também que entre a camada granulosa e a teca interna existe uma lâmina basal. Aqui a gente tem uma foto do junqueira, que dá para perceber um pouco melhor ali qual é a teca, né, diferenciá-la da camada granulosa, e tanto a teca interna quanto a externa. E outra coisa, vale salientar que o cúmulos aforos, quando o ovócito ele é liberado, o cúmulos aforos sai junto com ele, sai o ovócito, o cúmulos aforos e a zona pelúcida. E aqui, nessa outra foto, que também é do junqueira, a gente consegue ver melhor a diferença ali entre a teca interna e a externa, inclusive perceber que a teca externa é realmente muito semelhante ao estroma ovariano, sendo que o negócio da teca é que ela vai estar fazendo um círculo ao redor do folículo, então isso aí é uma característica que pode ajudar um pouco. E vamos continuar no entendimento. Alguns desses folículos secundários não vão sofrer a transição pelo processo seguinte, também devido ao processo de atresia. Conforme os folículos secundários crescem, as células da granulosa começam a secretar o líquido que se acumula na cavidade central do folículo, conhecida como antro. Esse antro vai conter hormônios e enzimas necessários para a ovulação. Então, a gente vê aqui, né, essa camada granulosa, ela vai secretar aqui esses hormônios e enzimas nessa cavidade que vai se chamar o antro. E esses hormônios e enzimas liberados pela camada granulosa são importantes para que ocorra a ovulação. E aí, o folículo vai se tornar um folículo terciário. Eu vou ver aqui se a gente tem o folículo terciário, que no caso seria um folículo maduro. O Histology Guide manda para esse, mas eu acho que o mais ideal seria esse daqui, porque a gente consegue nesse aqui identificar um ovócito, né? O ovócito tá aqui. Provavelmente nesse outro ele se perdeu no processo da lâmina, ou talvez tenha ocorrido algum problema na formação dele. Então a gente vê aqui o folículo maduro, também conhecido como folículo de Graaff, que no caso o livro está chamando de folículo terciário. A partir do pool de folículos terciários iniciais, somente alguns vão se desenvolver até alcançar o estágio final de desenvolvimento. E geralmente, porque assim, devido ao FSH, ele vai estimular um grupo de folículos a se desenvolver. Desse grupo, geralmente apenas um vai se desenvolver até formar o folículo dominante. E aí vai ser ele que vai ser liberado. E aqui a gente tem novamente, né, a camada de células da granulosa aqui, e um pouquinho mais externamente a teca, a gente tem o antro e a gente tem o ovócito. Também aqui nesse site, Gaspar, mostrando aqui o link, a gente tem essa foto que faz uma boa comparação entre os estágios do desenvolvimento. A gente tem aqui o folículo primordial, que a gente viu, né, com a camada precursora da granulosa ao redor do ovócito, o folículo primário, com as células da granulosa já melhor desenvolvidas, o secundário, que já vai apresentar ali um folículo multilaminar, o pré-antral. O pré-antral é quando essa parte aqui do antro, que é esse buraquinho aqui, em que vai ser jogado hormônios e enzimas, ele começa a se desenvolver. E o antral, quando o antro já está completamente desenvolvido ali. Aqui eu estou mostrando um folículo maduro com esse slide da USP. Vou mostrar aqui o link. Professora Maeli. Bom, a gente tem aqui
é o folículo maduro, a gente pode ver a camada do antro, a corona radiata, que fica ao redor do ovócito, o cúmulo afóreos, que é o que liga essa parte do ovócito à camada granulosa. As células da granulosa também estão representadas, e a parte da teca. A zona pelúcida, a gente pode, isso que eu falei foi na segunda imagem. Na primeira imagem, a gente pode ver ali a zona pelúcida bem representada, que ela fica imediatamente ao redor do ovócito. E a gente tem aqui uma boa representação na segunda imagem entre a camada granulosa, a teca interna e a teca externa. A camada granulosa tem essa coloração, a teca interna ela vai ser menos pigmentada e a teca externa também, sendo que na teca interna a gente tem os núcleos mais circulares, enquanto na teca externa eles já estão mais alongadinhos. Aqui nessa segunda imagem a gente tem outra representação da zona pelúcida. E para finalizar aqui, esse aqui é o ovário, né? É interessante fazer uma distinção entre o córtex e a medula do ovário. A medula do ovário é essa parte aqui mais rosadinha, em que vai ser a região interna com o tecido conjuntivo fibroelástico, muitos vasos sanguíneos e vasos linfáticos e fibras nervosas. Já a região do córtex, essa mais roxinha, vai ser justamente onde vai ocorrer o desenvolvimento dos folículos ovarianos. A gente pode ver aqui, né, vários exemplos deles, em diversos estágios de desenvolvimento.